Oiê! Bem ou não? Vamos para mais uma série de vídeos para concurso. Cada dia um novo vídeo. Concurso da Serra. Séries iniciais, conhecimentos específicos, práticas de linguagem, oralidade, leitura e escuta, produção, escrita e multissemiótica e análise linguística semiótica. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e vai dando um like. Comente qual vídeo que gostaria de assistir. O ensino de língua portuguesa dá continuidade às práticas de oralidade e escrita iniciadas na educação infantil, no campo de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação. As aprendizagens deste campo de experiência na educação infantil demonstram que sua finalidade é inserir a criança no universo das culturas do escrito, não como antecipação de processos formais de alfabetização, mas visando ao reconhecimento da função social da escrita e da leitura como fonte de prazer e informação, e empregando a oralidade em diferentes situações como ponto de partida para o trabalho com a língua escrita, em um processo que pressupõe que a transmissão para o ensino fundamental. No ensino fundamental, o texto oral, escrito, multimodal, multissemiótico, torna-se o centro das atividades de linguagem a serem desenvolvidas, implicando um trabalho com a língua, não apenas como um código a ser decifrado, nem como um mero sistema de regras gramaticais, mas como uma das formas de manifestação da linguagem. Com isso, a finalidade do ensino-aprendizagem de língua portuguesa é permitir o desenvolvimento crítico e reflexivo da criança e do adolescente como agentes da linguagem, capaz de usar a língua falada e escrita e as diferentes linguagens em diversificadas atividades humanas. Nessa perspectiva, a BNCC visa também contemplar a cultura digital implicada na questão dos multiletramentos. A partir disso, são estabelecidos 4 eixos organizadores correspondentes às práticas de linguagens, já apresentadas em documentos oficiais anteriores, como os PCMs, que lá falava da oralidade, leitura, escuta, produção de textos e análise linguística semiótica. Em oralidade, propõe-se a produção de textos orais, considerando as diferenças entre língua falada e escrita e as formas específicas de composição do discurso oral, em situações formais ou informais. Além disso, a variação linguística deverá ser explorada de acordo com a diversidade de práticas orais de uso da linguagem. O trabalho enfoca a identificação das características de diferentes gêneros textuais, discursivos orais que organizam determinadas atividades humanas. Como exemplo, podemos citar a exposição oral, que pode estar presente em um seminário ou em uma webconferência, prática em que, para expor conteúdo como base em pesquisa ou apresentar opiniões, é necessário uma organização específica. Nessas práticas de linguagem, há alternância dos turnos de fala, ou seja, enquanto alguém expõe oralmente, há outros que escutam. Além disso, há um intercâmbio entre o oral e o escrito, já que em alguns casos, aquele que expõe oralmente também preparou por escrito a apresentação, e aquele que ouve
anota dúvidas e se prepara para dialogar com o apresentador, buscando esclarecer alguns pontos e participar da discussão. Isso implica um trabalho com as relações entre língua falada e língua escrita, considerando também a presença de outras linguagens, como a gestualidade e a expressão facial. Os elementos semióticos oriundos da TDIC, etc. Assim, a composição do discurso oral assume características específicas de acordo com as necessidades de comunicação dos interlocutores envolvidos. O discurso oral, portanto, deve ser tomado como objeto de conhecimento, visando levar tanto ao aprendizado de práticas escolares, em que a oralidade se faz presente, como também contribuir para a participação do aluno na vida pública. Essa perspectiva de trabalho leva naturalmente à formação para a cidadania. Leitura. A leitura, gente, o foco está onde? Na interação ativa entre leitor, ouvinte e espectador, com textos escritos, orais ou multissemióticos, oriundos de diferentes campos de atividade humana. Para aprimorar a compreensão leitora, é sugerida que sejam proporcionados ao aluno diversificadas experiências de ler, ouvir, comentar textos escritos, etc. Essas experiências devem incluir a reflexão sobre quem escreveu, para quem, sobre o que, com que finalidade, em qual tempo e espaço, como o texto circulou e chegou até nós, nesse processo fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico e para a formação cidadã. Amplia-se o conhecimento de mundo do aluno ao estimular a sistematização de conceitos, a aquisição de informações e a discussão sobre valores. De acordo com a BNCC, a formação do leitor deve contribuir para a sua participação em práticas sociais da cultura letrada, que em sua diversidade permitirão ao aluno apropriar-se progressivamente de diversos gêneros textuais, discursivos e estabelecer relações com outros, mas sempre consciente dos sentidos que produz. No eixo leitura, ensinar a ler é levar o aluno tanto a reconhecer a importância das culturas do escrito, como também a interpretar imagens estáticas em movimento que constituem muitos gêneros digitais. A leitura literária deve perpassar pela compreensão de como a literatura dialoga com a vida humana, da linguagem literária e sua profunda construção estilística, do fato de como ela pode transcender tempo e espaço. Ler o texto literário não está restrito à compreensão da linguagem escrita, mas se refere a uma ação de recepção, crítica e responsiva, o que implica reagir ao texto, dar-lhe uma resposta, concordando ou discordando. Assim, o aluno pode reagir ao texto literário escrevendo comentários, debatendo, parodiando, recontando, recriando, criando. Porém, o enfoque principal não estará no modelo de escrita, mas sim na possibilidade de incentivar o aluno a estabelecer diálogos, criar suas ideias, demarcar sua memória. Ler textos literários, portanto, não pode se restringir à atividade de entretenimento ou análise de técnicas de escrita, mas deve atrelar-se à formação do estudante, na consolidação de sua condição humana e na sua vivência emocional e afetiva, que dá sentido ao mundo. Em produção de textos, propõe-se o engajamento das crianças e dos adolescentes em situações reais, de produção de textos verbais, não verbais, multimodais, multissemióticos,
considerando o uso das linguagens adequado ao contexto de produção, recepção e circulação. Essas oportunidades de produção devem incluir a constante reflexão sobre variação linguística. A produção de textos sempre será uma atividade socio-interacional, ou seja, produzimos em diálogo com o outro, seja o sujeito, seja outro texto. O interlocutor, assim, é um dos condicionantes da produção textual, o que impõe a adequação do nosso dizer às circunstâncias de produção. Esse processo não deve se configurar como tarefa burocrática, pois deve ser construído como uma atividade em que os alunos se envolvem com as práticas sociais de linguagem, por meio de planejamento, revisão, reescrita de edição de textos. Na escrita, gente, as práticas de escrita são iniciadas já no primeiro ano do ensino fundamental, com apoio do professor, ainda que as crianças não dominem o sistema alfabético de escrita. Espera-se que no correr do ensino fundamental, os estudantes aprimorem gradativamente essas habilidades até os níveis mais complexos. No eixo análise linguística semiótica, as habilidades a serem desenvolvidas vinculam-se às práticas propostas nos eixos oralidade, leitura e produção de textos, focando nos 2 primeiros anos. A aprendizagem do sistema alfabético de escrita mantém-se, portanto, o caminho do uso, reflexão, uso, conforme já indicavam lá nos PCNs, que visa levar o aluno a refletir sobre as possibilidades de uso permitidas pelo sistema de língua oral ou escrita e das múltiplas linguagens, e a ser capaz de aplicar o recurso mais adequado ao contexto em que está inserido. No que se refere à linguagem escrita, propõe-se a reflexão sobre o léxico e o conteúdo temático, a compreensão das relações do intertextualidade à identificação da forma composicional, dos aspectos ligados à organização textual e à construção da coesão e da coerência. Os recursos linguísticos focalizam os processos de construção textual, ou seja, os usos são retomados paralelamente às categorias tradicionais da palavra e da frase, porém com enfoque distinto, é claro. Para a linguagem oral, a análise está ligada tanto aos recursos linguísticos próprios da língua falada, como também a elementos paralinguísticos e cinésicos, quer dizer, a gestualidade, postura, expressão facial e outros por aí. Nas atividades de língua, espera-se que os diferentes aspectos da gramática sejam abordados no momento em que analisa o funcionamento da linguagem em suas variações, o que se torna uma oportunidade para o aluno aprender a decidir pelas formas adequadas de cada situação comunicativa. Há algumas prescrições linguísticas que são estritamente ligadas ao padrão escrito, como acentuação e ortografia, contribuindo para o aprimoramento do domínio da norma padrão em situações em que esse registro é necessário. Quando a gente fala em recursos linguísticos, esses recursos linguísticos a serem aprendidos ligam-se à leitura e à produção textual, com relevância significativa para a vida real, dando foco a uma aprendizagem ética e crítica diante de problemas autênticos do contexto. Esse contexto é o sociocultural do estudante. Por exemplo, as atividades linguísticas que focalizem os procedimentos coesivos de referenciação podem relacionar-se à reflexão sobre o uso de substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes
e como essas referências marcam pontos de vista, valores, apreciações do texto, tomado como objeto de conhecimento. A BNCC ela destaca que a separação dos eixos se dá apenas por uma questão de organização curricular, pois no processo de ensino-aprendizagem, tais práticas de linguagem se interpenetram e retroalimentam-se, por isso foram propostos 5 campos de atuação. Tais campos de atuação orientam a seleção de gêneros textuais, discursivos, práticas, atividades e procedimentos. A partir de cada campo, a BNCC organiza as práticas de linguagem, articulando seus respectivos objetos de conhecimento e habilidades para cada ano do ensino fundamental que devem ser desenvolvidos na integração entre os eixos organizadores, de modo indissociável das competências específicas do componente curricular. Então, o nosso vídeo termina por aqui. Dê um like, por gentileza, e comente. Aqui embaixo do vídeo, eu registrei as 10 competências específicas para o ensino fundamental. Dê uma lida, faça uma leitura e tenha bom aproveitamento. Beijos, até outro dia.